Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no primeiro chat do mês de abril, dia 2. Espero que tenham tido uma ótima Páscoa. Tem bastantes perguntas aqui que me fizeram, que me mandaram, mas eu estou com a Leda e com a Maria aqui nos ouvindo, e a Leda já escreveu uma pergunta que eu vou respondê-la. Tudo bem, Leda? Tudo bem, Maria? Espero que sim, para todos os alunos. Sejam muito bem-vindos. A Leda nos pergunta o seguinte: a técnica de qual dos maiores psicanalistas a SBPI utiliza? Bom, quando eu criei a SBPI, Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, Leda, a minha ideia era exatamente não usar a técnica de um psicanalista, mas de preferência conhecer as técnicas dos maiores psicanalistas, no caso Freud, Jung, Reich e Lacan, pelo menos esses 4, e não só a técnica, como a teoria, e depois entrelaçá-la, porque não existe, sabe, Leda, um psicanalista freudiano, lacaniano. Existem as necessidades do paciente. Então, eu vou te dar um exemplo. Um paciente de fase anal, que não fale, que tem dificuldade de se expressar, né? Se ele passa por um atendimento especificamente freudiano, onde o analista fica calado e ele fica calado também, tudo bem, nós vamos levantar as resistências, mas vai demorar muito tempo essa análise provavelmente para acontecer. E se entrarmos com uma técnica integrativa, como uma coxa de retalhos ou uma mandala junguiana, é possível acelerar esse processo. Então, a ideia da integrativa é não ter exclusividade de nenhum autor, usar todos os autores, tanto os novos como autores, veja bem, eu disse os 4, mas é claro que nós podemos falar de Bion, Melanie Klein, Winnicott e outros, tantos outros que vêm com novas técnicas, com inovações, não é? A Rudinesco mesmo, hoje é a maior psicanalista do mundo. Então, tudo isso nos é bastante interessante, tá? Espero que você tenha entendido. O Jean nos faz a seguinte pergunta, né? Eu acho que é em função de eu ter dito que eu estou escrevendo sobre psicanálise integrativa e sobre o inconsciente da colonização. O Jean diz: boa tarde, professora. Seguindo o raciocínio de que temos uma herança cultural da colonização no sentido das neuroses, qual a importância para um psicanalista integrativo ter conhecimento sobre mitologia e cultura de nossas heranças coloniais? Muito bem, Jean. Independente de ser um psicanalista integrativo ou não, a importância da mitologia é porque o mito, né? Se você observar os autores como Freud e Jung, por exemplo, você vai ver que eles usam mitos, né? O Freud usa o Narciso, o Édipo. Então, assim, por que eles vão se banhar da mitologia? Essa é uma mitologia greco-romana e quase que universal, né? Porque a vida do mito, quando você vê a vida do mito, é exatamente a história da neurose humana. Então, o mito, ele é a representação das neuroses. Claro está que se nós formos atrás da mitologia própria, né, a mitologia da colonização, sem dúvida nós vamos ter uma mitologia, porque quando a gente fala em mitologia, nós também estamos falando na cultura, né, do folclore. Não é somente a mitologia, o folclore também vai corroborar a projeção desse inconsciente. Então, o que será o Saci Pererê para a neurose brasileira? O que significa, apesar de ter só uma perna, enfim, mula sem cabeça? Há um significado universal do inconsciente coletivo segundo Jung, mas há um significado pertinente e pessoal à cultura brasileira. Então, sim, Gia, é importante, é fundamental que se conheça a mitologia e o folclore, porque, veja bem, o Brasil é um país enorme. Se você falar de folclore, você vai ter um folclore regionalista. E esse regionalismo, muitas vezes, está atrelado às culturas que nos colonizaram. Não só portugueses, espanhóis, holandeses, italianos, mas enfim, só em Foz do Iguaçu nós temos 56 etnias representadas. Isso tem um significado riquíssimo em termos de inconsciente colonizado por figuras míticas,
né? Então, não só a mitologia é fundamental na psicanálise, mas a mitologia brasileira e o folclore brasileiro é fundamental para a formação de uma neurose tipicamente nossa. Espero que você tenha entendido. O Carlos faz uma pergunta, mas ele faz uma preleção um pouco grande. Ele diz o seguinte: outro aspecto evidente de que os processos mentais inconscientes do indivíduo são de extrema importância. Então ele diz que é extremamente importante os processos mentais inconscientes. É que o comportamento de uma pessoa pode parecer óbvio quem para ela olha. Porém, o próprio indivíduo se desconhece, ele não se percebe. Se o paciente é portador de uma cegueira histérica, sabemos que inconscientemente existe algo que ele não deseja ver. Não, não é assim que nós associamos, não. Não tem nada a ver o fato de ser cegueira com não querer ver. Isso não é um caráter, não é isso que caracteriza o problema do paciente. Ou que sua consciência o proíbe de olhar, não. Nós sabemos, mas ele não. O que fazer quando identificamos isso numa pessoa? O que acontece é o seguinte, Carlos, vamos rever o que é histeria. A histeria é quando uma pessoa tem sintomas de uma doença, sintomas, né? E ela faz todos os exames médicos, clínicos possíveis e imagináveis e ela está completamente bem. Clinicamente falando, ela não tem nada. O médico diz assim, olha, por exemplo, comum, síndrome do pânico. A pessoa dispara o coração, ela tem uma sensação de sufocamento e uma sensação de que ela está infartando. Então ela entra no pronto-socorro, faz todos os exames e está tudo certo. Ela toma um tranquilizante e ela estava com uma crise de ansiedade. Não é necessariamente uma crise histérica, mas a histeria funciona da mesma maneira. Então o indivíduo pode estar com uma cegueira histérica, mas isso não significa que ele está com uma cegueira histérica, porque os olhos são o órgão que vê. Isso é uma simbologia. E a simbologia está identificada com cada sujeito. Porque senão, o que aconteceria, Carlos? Nós teríamos 4 pacientes cegos. E todos estariam com problema de não querer ver algo. Não. Pode ser que um deles, por exemplo, tenha tido na infância falta do olhar materno. Ele se sentiu com falta do olhar. Então pode ser que aí ele simbolize pelos olhos. E o outro, na verdade, é que o órgão de choque dele são os olhos. Então vai se manifestar nos olhos, mas não tem nada a ver com a questão do olhar. Então nunca faz uma associação do corpo, né, com o que possa ter acontecido na histeria. Não, porque o Freud vai dizer que a histeria são as duas pulsões que não são descarregadas corretamente, sexual e agressiva, ok? A Nádia, olá Nádia, a Nádia também está aqui. A Nádia nos faz uma pergunta. Oi professora, tudo bem? Pode me explicar a neurose obsessiva compulsiva em relação ao complexo de Édipo? Nossa, você pediu uma pergunta aqui complexa. Bom, a neurose obsessiva compulsiva, digamos assim, não é que ela está ligada ao Édipo, tudo se interliga. Mas quando é que a gente faz a interligação, Nádia? É quando a gente tem um caso concreto, né? Nós estamos interligando aqui no abstrato, nós não temos o paciente que tem uma neurose obsessiva compulsiva, obsessiva porque porque ela não sai da cabeça, né? Ela é constante, permanente e compulsiva porque se repete uma coisa que não sai da cabeça. Ela, em relação ao complexo de Édipo, a gente pode dizer assim, o Édipo, muitas vezes, na transferência da figura do pai, você pode ter uma obsessão por homens que têm um comportamento parecido com o pai. E você é compulsiva com esses homens. Mas veja bem, para que isso seja factual, eu preciso ter um caso concreto de uma pessoa para explicar. Não de uma forma tão abstrata, essa ligação. Senão a gente teria que explicar profundamente, primeiro, o caráter da neurose obsessivo-compulsiva e a questão do Édipo. Né? Então, esse tipo de exemplo dessa relação, eu não sei em que módulo você está, mas se você tiver um paciente ou um caso que você queira mandar, até por e-mail, pelo sbpi@sbpi.org.br, eu posso colocar a teoria
na prática com muito mais facilidade do que lhe explicar dessa forma que ficou bastante complexo, tá? Então, Carlos, voltando aqui, é muito importante para quando a gente entender que histeria, nós não vamos... Existe muita gente aí que acha que psicossomática em psicanálise é assim, é a mesma coisa que livros que eu já vi aí de o corpo fala. Não, gente, em psicanálise o corpo fala mais ou menos. Fala quando o Reich está falando. Reich é o único psicanalista que vai nos mostrar que o corpo fala e fala o corpo. Agora os outros vão falar que as neuroses se manifestam também no corpo. Então quando a gente fala em histeria, até porque o ego é a expressão da consciência. Freud vai dizer que a psicossomática é totalmente diferente do que a histeria. Histeria é quando há sintomas e não há doença. Somatização é quando existe a doença psíquica somada com a doença física. E aí precisa da intervenção médica, clínica, não só psicanalítica. Precisa das duas intervenções. Na histeria, geralmente, a intervenção psicanalítica ou psiquiátrica, as duas juntas conseguem ser suficientes. Então, não confundir psicossomática, que psicossomática também não tem a ver com sou doente, eu tenho problema de fígado porque eu tenho raiva, porque é órgão da raiva. Isso é medicina tradicional chinesa. Respeito, acho bárbaro. Mas nós estamos falando de psicanálise. É outra coisa, tá? Em psicanálise, os órgãos, eles adquirem uma outra conotação. Os órgãos, muitas vezes, eles se expressam como órgãos de choque. O que são os órgãos de choque? Cada pessoa tem, no seu funcionamento físico e psíquico, tem algo que funciona melhor e algo que funciona pior. Então, por exemplo, quando baixa a nossa imunidade, se o pior é minha garganta, eu vou ficar com dor de garganta. Se o pior é meu pulmão, eu vou ficar ruim do meu pulmão. A histeria vai funcionar desse jeito. E não essa relação de olho, tá certo? O Dodô Chaveirinho. O que é Dodô Chaveirinho? Olá, Dodô Chaveirinho. Gostei. Boa tarde. Por favor, em relação ao determinismo psíquico, posso pensar em vidas passadas? Não, Dodô. Não. Eu, quando falo isso, é uma relação de brincadeira. Tudo que foi escrito sobre... Pode ser que eu escreva alguma coisa sobre determinismo psíquico, foi aquilo que Freud escreveu como a segunda hipótese, onde ele fundamentou a psicanálise, de que tudo na vida psíquica não é fortuito, não acontece por acaso. Tudo está encadeado, não há nenhum fator na vida psíquica inconsciente que não tenha uma fundamentação. Não vamos colocar isso com vidas passadas, porque às vezes eu falo isso, mas isso não tem fundamentação teórica nenhuma, né? A fundamentação teórica que nós temos até agora é Freud, com o determinismo psíquico, que é a segunda pilastra das hipóteses da formação da psicanálise. A primeira é o inconsciente, a segunda é o determinismo psíquico. Tá bom, Dodô? Dodô, você está em que módulo da psicanálise do curso? E você, Carlos? Eu espero que você tenha entendido sobre a histeria. É muito legal isso que vocês estão mandando, porque... Sabe por quê, gente? Porque o aluno tem que ter essas dúvidas na sua formação, não é? E se ele não tiver as dúvidas, ele vai caminhar lá para frente para outros autores, né, sempre com o pensamento com dúvidas, porque às vezes não é a leitura, não é assistir aula, assistir 2, 3 vezes, as coisas vão passando, claro. Então é preciso perguntar mesmo, né? Eu vou pôr aqui para vocês lembrarem que as perguntas vocês mandam para o sbpi@sbpi.org.br. Aí vocês mandam pergunta e falam assim: Fátima, por favor, no próximo chat você pode falar sobre isso? Eu tô vendo que a Leda, a Patrícia, a Nádia, o Dodô, a Maria, todos estão aqui. Gente, vocês estão entendendo? Estão querendo... a Nádia, a Leda concorda com a resposta, o Dodô, a Nádia. Então, por favor, manifestem-se, tá? Ana Paula, boa tarde, como vai? A Daniela, olá, professora Fátima. Poderia me explicar como funciona a técnica da análise do caráter? Bom, não é uma técnica, é uma teoria.
Veja bem, Reich, meu nome é Dolores. Ah, Dolores, muito prazer. Você falou Dodô. Deixa eu pôr você aqui, Dolores. Estou na 3ª semana do curso. Obrigado pelas aulas. Obrigado você, Dolores. A Paola, boa tarde. Tudo bem, Paola? Bom, a Daniela nos pergunta, então, poderia me explicar como funciona a técnica da análise do caráter de William Reich? Vamos pensar no seguinte. William Reich foi o psicanalista que falou de sexo genital e falou de corpo. Ele falou de neuroses expressadas pelo corpo, neuroses corporais. Por isso, ele vai propor técnicas diferenciadas de todos os outros psicanalistas, né? Ele vai propor ele vai falar de energia orgânica, ele vai falar de várias coisas. Quando ele usa a expressão caráter, veja bem, a expressão caráter, ela é muito usada na nossa sociedade, às vezes até para falar de desvio de caráter, né? Pessoas com problemas às vezes assim, de comportamento, né? Que não é um problema psicológico, quer dizer, imagina-se que não seja, é um problema de caráter. Se bem que aqui o Reich está falando de características, porque ele adiciona na sua teoria a questão freudiana das fases oral, anal e fálica. Então ele vai falar que o paciente tem um caráter oral, né? Se você quiser aplicar, você pode aplicar como se Freud estivesse aplicando. Uma pessoa de caráter oral, quais são as características que Freud nos dá? São as pessoas que ficaram fixadas de 0 a 1 ano, né? Então elas vão ter um caráter em tudo nelas vai haver oralidade. Elas são vorazes na alimentação, vorazes na verbalização. Enfim, tudo que for oral é característica delas. A fase anal é a fase que vai de 1 a 3 anos, então há uma retenção, prazer pela retenção e soltura do esfíncter. Então há um prazer em reter. E a terceira fase, existe a latência também, a urogenital, mas vamos falar aqui da fase fálica, né? A criança começa a perceber que tem órgãos genitais. Então tudo para ela é exibição, exibicionismo. Então Reich, Daniela, vai nos dizer que nós podemos ter um caráter oral, anal, fálico, oral, anal, oral, fálico e assim por diante. Então, esse comportamento é um comportamento, por exemplo, se eu for uma pessoa fixada na fase fálica, eu vou ter necessidade de me exibir, ser exibicionista, tanto do ponto de vista pode ser sexual, poderá ser verbal, poderá ser em termos de poder, enfim. Há N formas de exibição, mas é assim que funciona, tá bom, Daniela? Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Ângelo, que é uma pergunta capciosa. Ângelo, você é inteligente. Ah, Patrícia, pode-se dizer que o fumante ficou preso na fase oral? Sim, Patrícia, pode-se dizer sim que o fumante ficou preso na fase oral. Eu tinha um pediatra dos meus filhos, Dr. Moisés Rosenblatt, um judeu maravilhoso, fantástico, e ele na porta do consultório, ele tinha uma chupeta assim, o cabo da chupeta e a continuidade da chupeta era um cigarro. Então era muito interessante, porque ele era pediatra e foi a única vez que eu vi essa foto fazendo uma analogia, o cigarro e a fase oral. Mas e por que isso acontece, Patrícia? Porque é uma reinstintivização do prazer que eu sentia na tranquilidade que minha mãe me dava. Pode ser também uma mamadeira, não precisa ser só o seio materno. A mãe também podia estar, ou alguém estar amamentando com a mamadeira, e aquele momento era um momento de conforto. Então, eu fumo muitas vezes para aliviar a minha ansiedade. Estou ansiosa, volto lá para a fase oral. Tem pessoas que, em vez de fumarem, por exemplo, roem as unhas, ou comem, ou mordem, enfim. Nós vamos ter fases, por exemplo, Melanie Klein vai falar de uma oral canibalística, né, que a criança quer morder. Então é muito interessante, mas você está corretíssima. O fumante ficou preso na fase oral, né? Então ele precisa voltar lá para essa fase oral e ver o que é que fez com que ele ficasse. Por isso que eu digo que não adianta muitas vezes você falar assim, eu fui fazer hipnose e me curaram em 2 sessões. Curaram nada. Tiraram o seu sintoma de fumar e mandaram ele para algum outro lugar. Daqui 3 meses você está roendo unhas.
É preciso ir na causa, não adianta ir no sintoma. Muito bem, vamos lá para essa resposta para o Ângelo, porque olha, está demais, Ângelo. Olá, comecei o curso gratuito e já nesse início é possível perceber o quanto ainda tenho a aprender. Gostei muito dos esclarecimentos sobre as atuações dos profissionais em suas respectivas áreas e como é possível que um possa, em algum momento, interagir com o outro nesse ambiente ainda pouco conhecido que é a psique. Pouco considerado as ciências e saberes bem mais antigos, não por falta de pesquisa e vontade. No entanto, chamou-me a atenção a ideia de que em Deus existe ausência de poder. Desejo ouvir um pouco mais sobre essa expressão, sobre a qual Deus, sobre qual poder ou sobre qual perspectiva humana subjetiva esse poder é existencialmente ausente. Veja bem, Ângela, eu não estou apoiada e nem quero estar apoiada por nenhuma teoria. Apenas me reporto ao paciente no seu dia a dia. Quando eu falo de Deus, é aquilo que a humanidade fala de Deus. Um representante, uma energia que representa a religião, um ser supremo que tenha nos criado. Isso independe se eu creio ou deixo de crer, levando em consideração aquilo que está no consciente e no inconsciente das pessoas. Mesmo uma pessoa tem uma formação não religiosa, ela vai ter um contexto onde ela vai estar falando isso. Bom, esse Deus, em todas as religiões eu pesquisei, que é um Deus que deve ter amor. Que também é uma palavra muito genérica, né? Amor. Ele precisa ser um Deus de amor. Então vamos deixar isso aqui de lado, certo, Ângela? O que nós percebemos na nossa sociedade, não só eu como psicanalista, que as pessoas, talvez a maior neurose da humanidade seja o desejo de ter poder. Né? As pessoas acreditam que ter poder lhes dá um prazer, uma satisfação, e elas acabam tendo poder umas sobre as outras. Né? Isso é a guerra, isso são as hierarquias. Né? Então, aonde presumivelmente houvesse amor, não haveria hierarquias, porque aonde tudo é amor, não há necessidade de haver quem comanda. Né? Então, é nesse aspecto que eu coloco a ausência de poder. Mas isso é dentro de uma visão do inconsciente humano, não pressupõe nenhum tipo de analogia externa, porque veja bem, a visão psicanalítica, Ângelo, é de que qualquer saber humano está vinculado a uma questão neurótica. A política, a religião, a égide, veja bem, não é o próprio da essência do que seria esse Deus, mas o que a ele se atribui, né? Se nós olharmos as religiões, por exemplo, o Evangelho à Luz da Psicanálise, é um livro maravilhoso que a psicanálise tem uma visão de que, quando nós trazemos Lacan, por exemplo, Lacan vai dizer que a estrutura da neurose se faz a partir da linguagem. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos e sentimos, tem um fundo neurótico. E o poder é uma das coisas mais neuróticas dentro de todo esse cabedal de necessidades humanas. Caberia, talvez, Ângela, oportunidade vocês terão, que eu estou montando... nós estamos indo para o 13º Congresso de Psicanálise Integrativa e o 2º Congresso de Psicanálise e Regressão. Nesse Congresso de Psicanálise e Regressão, certamente eu estarei falando um pouco mais sobre isso, porque eu não quero aqui criar conceitos a despeito de... Eu falo daquilo que eu observo na prática clínica do meu dia a dia, e cada vez com menos conceitos, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado, até segunda-feira, mandem as suas perguntas. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, tá bom?